Nós tínhamos o papel do copista, a reverência e o respeito ao se registrar a tradição que era colocada, ao se falar o tetragrama, vamos dizer assim, Yahvé, tinha toda uma reverência para não se pronunciar o próprio nome de Deus, para não limitar o nome de Deus ao próprio nome. E isso mostra para a gente que não foi simplesmente alguém fazendo um rascunho escrevendo. Não. Existe algo que ao longo da história, da tradição, até a formação do Antigo Testamento, para os judeus conhecido Torá, né? Isso tem uma relevância, isso tem um processo, tem uma veracidade, tem um estudo. Existe ali sim algo tangível, provável cientificamente. É isso mesmo? Tem uma verdade, tem uma profundidade que nós com certeza desconhecemos, né? Hoje eu estava falando isso com os meus alunos, hoje eu tive aula de manhã lá no Carisma e estava falando sobre isso. Nós, hoje, e os teólogos modernos, né, contemporâneos, nem todos, né? Tem teólogos excelentes e eu acho que o Russell Shedd, por exemplo, é o maior teólogo vivo da história, né? Mas alguns teólogos hoje, eles agem de uma maneira, eles olham para o passado e têm um sentimento assim, de muita presunção. Né? Então, hoje, porque nós temos a tecnologia e um acesso enorme à informação, nós corremos o risco de olhar para o passado e achar, mas esse povo não entendia nada, esse povo era um povo primitivo, um povo arcaico que não sabia nada. Mas espera aí, a coisa não é bem assim. Nós, hoje, temos acesso a muita informação, conhecemos de tudo um pouco, mas nada com profundidade. Tudo de maneira superficial. Então, nós temos que nos curvar para essas pessoas que dedicavam a sua vida, famílias, né, dos escribas judaicos, por exemplo, que eram famílias, que eram separadas e dedicadas. A criança, já pequenininha, ela era instruída nas letras para passar a vida dela toda se debruçando ali, copiando, reproduzindo, com toda fidelidade, numa profundidade que nós não temos noção. Tinham critérios para essas famílias? Critérios assim rigorosíssimos, né, de estudo, de compreensão, de comparação, né? Quando a gente fala no período de fechamento do cânon, esse nome vem daquela cana de medir. Então traz para a gente essa ideia de que os textos eles foram mensurados, eles foram comparados, eles foram medidos, eles foram lidos e relidos, estudados, comparados. É quase que um trabalho assim, de medir letra por letra, junto com uma reverência a Deus, uma comunhão com Deus, porque isso foi feito pelo judeu e pelos pais da igreja, né? Os judeus responsáveis pelo Velho Testamento e os pais da igreja responsáveis pelo Novo. Um processo seríssimo para a gente ter hoje essa maravilha, né? Que é a Bíblia nas mãos. Que é a Bíblia nas nossas mãos. Então, a gente olhar para essas pessoas e falar, não, eles não sabiam, eles não entendiam. Eu falo, não, peraí, gente, como assim? Né? Quem dera eu conseguisse ter um pouquinho da profundidade que eles tinham, um pouquinho do conhecimento que eles tinham, porque eles dedicavam uma vida ao conhecimento, né? Daquela... Para se produzir aquilo. Para reproduzir aquilo, para fazer aquele trabalho. E isso eram guardados em rolos, porque até no vídeo a gente vê, fala-se muito, né? Texto dos profetas, e veio o rolo do Senhor, e comi o rolo, que dá essa intenção. Às vezes tem gente que acha que, será que é rolo de enrolado? Aí está uma questão assim, histórica, uma história muito remota, uma história muito longa, né? Que vem lá da origem da escrita. Então, nós temos que, numa história bem remota, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, quando surge o primeiro alfabeto, o alfabeto fenício, que vem lá com os caldeus. E o povo judeu, quando chega naquela região, quando toma aquela região, eles vão pegar aquele conhecimento adquirido, que é o alfabeto fenício, e vão, a partir do alfabeto fenício, começar a trabalhar o alfabeto hebraico. E é muito similar, né?
e o aramaico, o fenício, esqueci o nome do outro, né? Que são alfabetos similares. Então, inicialmente, só os escribas tinham acesso a esses escritos, aos ensinos, mas era um trabalho assim, feito com uma profundidade tremenda. Moisés, que foi educado, né, no palácio de Faraó, ele tinha acesso tanto ao alfabeto fenício como aos hieroglifos dos egípcios, que é bem diferente, é bem distante. Mas ele foi educado em toda a ciência do Egito. Então, ele conhecia os hieroglifos, ele conhecia toda a ciência da época, e para ele foi algo plenamente possível, né? Porque ele foi instruído para isso. É lógico que é uma escrita bem mais primitiva, bem mais rudimentar, mas... A capacitação ele tinha para isso. Até porque o hebraico ele se tornou uma língua morta, né? Ele não é, o hebraico ele deixou de ser uma língua usual no dia a dia. E por se tornar uma língua morta, o que foi escrito nos primórdios, ele foi conservado. Ele se tornou algo clássico, né? Foi conservado, então, por isso que chegou até os nossos dias. E hoje a gente consegue fazer essa transliteração, é isso? Né? Com mais facilidade do que se fosse uma outra língua. Direto, né? Que do tivesse original em mutação para o texto o tempo hoje. todo, né? O hebraico se manteve. Como é que se deu esse processo da gente ter dos rolos aqui, de pergaminhos, para hoje ter a Bíblia nas nossas mãos? Uhum. Pois é, inicialmente a escrita, o mais remoto foi escrita na pedra, né? Os 10 mandamentos é escrito na pedra, na argila. E depois o papiro. O papiro foi a grande descoberta, né, da época. Ele nascia nas margens do Nilo, né, era um caniço, né, uma cana, como se fosse uma cana grande. Dentro dessa cana tinha uma massa branca e dessa massa branca eles faziam as folhas prensadas, marteladas muitas vezes. E ela era um excelente material, eles faziam as folhas assim, mais ou menos de 30 centímetros, um excelente material para escrever com pena, com tinta, né? E essa tinta vinha do carvão, vinha do ferro, da ferrugem, né? Então, uma coisa primitiva, mas eficaz. Então, o papiro foi a grande descoberta, né? Que propagou os escritos, né? Porque os egípcios eles comercializaram o papiro assim em alta escala, né? Uma comercialização imensa. Esse tipo de papel, né, que a gente chama de papiro, ele foi muito comum. Mas além disso, tinha também o couro, né? E principalmente o povo judeu, que é um povo mais agrário, mais ligado à pecuária mesmo, né? A criação de ovelha e tudo mais, eles usavam muito o couro, né, de animal, lavava e escrevia em couro e depois enrolava, fazia os rolos. Então, tinha essas formas... E aí a gente dá um salto tremendo. Né, para talvez, vamos colocar na Reforma, onde se recupera isso, traz para uma linguagem acessível ao povo e tem a primeira impressão da Bíblia. Exatamente. De uma linguagem clara para que a pessoa, o leigo, possa ler. E transforma o processo, facilita o processo de uma maneira assim assustadora, né? Depois que surge a imprensa, né? No período da Reforma, e o papel, então isso se propaga de uma maneira maravilhosa, né? E fez dela o best-seller e continua sendo, mas acho que sempre foi, né? O livro mais lido, mais vendido do mundo. E o mais atacado, o mais perseguido, o mais queimado em praça pública, né? Então, assim, nenhum livro sofreu tanta pressão, tanta perseguição e continua intacto. Né? Então, isso também é algo sobrenatural. Eu sempre falo o seguinte, nós cremos num Deus que se revelou ao homem, mas para que essa revelação fosse realmente eficaz, esse mesmo Deus que se revelou é o Deus que cuida da preservação dessa revelação. Então, esse processo de história da Bíblia
Ele é um processo natural, histórico, mas é também um processo sobrenatural. Deus está por trás desse processo, por quê? Porque Ele é o maior interessado, que a sua revelação chegou e que ela fosse mantida, né, para a humanidade. Então, aí é uma questão de fé também, e fé não dá para você... E hoje, nosso tempo assim está acabando, né, Silvia? Hoje, o que nós temos de mais precioso é a Bíblia nas mãos. É um privilégio, assim, assustador, Não é isso? imenso, imenso. A gente não consegue nem dimensionar que nós temos esse tesouro em nossas mãos, que nós temos, assim, uma condição de termos uma vida, assim, plena, transformada, renovada, que tem muito para a gente conhecer. Tem muita gente que acha que já sabe tudo de Deus, que já conhece tudo. Não, já conhece a história bíblica. Esse livro se renova a cada manhã. Olha, eu hoje, eu estou percebendo o seguinte, tem muita coisa para a gente falar. E a Silvia vai voltar, né, Silvia? Vamos voltar. Vamos. E a gente começa a estudar porções da Bíblia. Vamos estudar o Pentateuco, a formação do Pentateuco, foi Moisés que escreveu. Depois vamos para os livros históricos, os profetas menores, maiores, os poéticos. Vamos para o Novo Testamento, porque tem muita história que nós precisamos conhecer e essa história é a única que tem o poder para salvar uma vida. É verdade. E ela precisa ser conhecida. E é tarefa como Rede Super nós levarmos essa história para que ela não seja simplesmente história, para que ela seja vida na sua vida. Então faça esse compromisso aqui, vamos agendar isso, né, Silvia? Vamos e fazer uma série de estudos. Eu agradeço a sua participação, agradeço a sua presença com a gente. Se você quiser enviar alguma sugestão, pode enviar para o menteaberta@redesuper.com.br. E eu agradeço a Silvia, obrigado. Obrigada. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu posso deixar um conselho? Pode. Um conselho para todo estudante de teologia, né? Se você está estudando e você sente que a tua fé está sendo desconstruída, destruída, dá uma pausa em tanto livro teórico e vai para o texto bíblico. Vai para o texto bíblico. O texto bíblico é renovador, regenerador. Mergulha fundo, com vontade, no texto, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai te trazer a alegria do primeiro amor. Amém. O que me deixou firme no estudo teológico foi a Bíblia. E eu posso testemunhar isso.